Quinto artigo, junho 1885. Os pregadores do Anticristo. Visão de São João. 1. Os livros santos, que entram em tantos detalhes sobre o homem do pecado, nos fazem conhecer um misterioso agente da sedução que lhe submeterá à terra. Este agente, ao mesmo tempo um e múltiplo, é, segundo São Gregório, uma espécie de corpo ensinante que propagará por toda parte as perversas doutrinas da revolução. O anticristo terá seus ajudantes de ordem e seus generais. Possuirá um inumerável exército. Mal se ousa tomar ao pé da letra o número que São João nos dá falando de sua cavalaria. Apocalipse 9:16. Mas ele terá sobretudo a seu serviço falsos profetas como ele, iluminados do diabo, doutores de mentiras, inimigo pessoal de Jesus Cristo. Macaqueará o divino mestre, cercando-se de apóstolos ao contrário. Falemos então, segundo São João, desses doutores ímpios que chamaremos pregadores do Anticristo. 2. São João, no capítulo 13 de seu Apocalipse, descreve uma visão parecida com a de Daniel. Ele vê surgir do mar um monstro único, reunindo em si mesmo uma horrível síntese de todos os caracteres das 4 bestas vistas pelo profeta. Este monstro parece o leopardo, tem pés de urso, goela de leão, tem 7 cabeças e 10 chifres. Ele representa o império do Anticristo, formado por todas as corrupções da humanidade. Ele representa o próprio Anticristo, que é o nó de todo esse conjunto violento de membros incoerentes e díspares. Chega-se a ver um impostor com o cortejo de cristãos apóstatas, muçulmanos fanatizados, judeus iluminados, que o seguirá por toda parte. Ora, enquanto São João considerava esta besta, viu uma das cabeças ferida de morte. Depois a chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou com a besta. Os intérpretes veem nisso um dos falsos prodígios do Anticristo, um de seus principais ajudantes, de ordem, ou talvez ele mesmo, aparecerá ferido gravemente. Acreditar-se-á que morreu, quando de repente, por um artifício diabólico, se recuperará cheio de vida. Esta impostura será celebrada por todos os jornais. Muito crédulos nesta ocasião, o entusiasmo irá ao delírio. Então continua São João. Os homens adorarão o dragão que deu o poder à besta, dizendo: quem é semelhante a ela e quem poderá pelejar contra ela? Assim, tanto o diabo será adorado como o anticristo. E não será um duplo culto, o primeiro sendo adorado no segundo. São João nos faz assistir em seguida à perseguição contra a igreja. E foi dada à besta uma boca que proferia coisas arrogantes e blasfêmias, e foi-lhe dado o poder de fazer guerra durante 42 meses. Esta é a mesma palavra de Daniel e designa o tempo de perseguição no seu paroxismo. 42 meses, é justo 3 anos e meio. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome, o seu tabernáculo e os que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer a guerra aos santos e vencê-los. E foi-lhe dado poder sobre toda a tribo, e povo, e língua, e nação. E adoraram-na todos os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde o princípio do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Aquele que levar para o cativeiro, irá para o cativeiro. Aquele que matar a espada, importa que seja morto a espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos. 13, 3, 11. É assim que o apóstolo, bem amado, descreve a terrível perseguição. A todas as ameaças se juntam todas as seduções. Disso resultará um fanatismo delirante, que lançará o mundo inteiro aos pés da besta. Mas todos os assaltos do inferno fracassarão diante da paciência e a fé dos santos. 3. São João nos pinta em seguida o grande agente da sedução
que dobrará os espíritos dos homens ao culto da besta. E vi outra besta, que subia da terra, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas que falava como o dragão. E ela exercia todo o poder da primeira besta em sua presença, e fez que a terra e os que a habitam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal tinha sido curada. E operou grandes prodígios, de sorte que até fez descer fogo do céu sobre a terra à vista dos homens. E seduziu os habitantes da terra com os prodígios que lhe foi permitido fazer diante da besta, persuadindo os habitantes da terra que fizessem uma imagem da besta, que tinha recebido um golpe de espada e conservou a vida. E foi-lhe concedido animar a imagem da besta, de modo que falasse e forçara todos os homens, sob pena de morte, a adorar a besta. E fará que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, tenham um sinal em sua mão direita ou nas suas frontes, e que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. É aqui que está a sabedoria. Quem tem inteligência, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o número dela é 666. Apocalipse 13, 11 e 18. Tal é a segunda parte da profecia de São João. São Gregório interpreta essa misteriosa passagem no sentido, como dissemos, de que o anticristo terá seu colégio de pregadores e de apóstolos ao contrário. E esses doutores da mentira serão qualquer coisa como nossos sábios modernos, misto de mágico ou espírita. Eles terão a aparência do cordeiro, adotarão na aparência as máximas evangélicas de paz, de concórdia, de liberdade, de fraternidade humana, e abaixo dessas aparências propagarão o ateísmo mais desavergonhado. Eles terão a aparência do cordeiro, apresentar-se-ão como agentes de persuasão, respeitosos para com as consciências, e depois farão morrer entre tormentos aqueles que se recusarem a ouvi-los. Seus ouvintes, diz fortemente São Gregório, serão todos réprobos. Sua tática, diz ele ainda, consistirá em proclamar que o gênero humano, durante as épocas da fé, estava mergulhado nas trevas, e saudarão o advento do Anticristo como a aparição do dia e do despertar do mundo. Essas pregações serão apoiadas por falsos prodígios. Instruídos pelo diabo e por seu agente, a respeito dos segredos naturais ainda desconhecidos, os missionários do Anticristo espantarão e seduzirão as multidões com toda espécie de sortilégios. Farão descer fogo do céu e farão falar as imagens do Anticristo que terão erigidos. Mas isso não é tudo. Forçarão os homens, sob pena de morte, a adorar essas imagens falantes. Obrigarão os homens a levarem na mão direita ou na testa o número do monstro, e aquele que não tiver este número não poderá nem comprar nem vender. Aí aparece o terrível requinte da suprema perseguição. Aquele que não levar a estampilha do monstro estará por isso mesmo fora da lei, fora da sociedade, passível de morte. Mas não vemos desde o presente se desenhar alguns ensaios dessa tirania? O que são todos esses mestres do ensino sem Deus, senão os precursores do Anticristo? A revolução quer ter seu corpo ensinando, encarregando oficialmente de descristianizar a juventude e de imprimir na testa de todos, pequenos e grandes, pobres e ricos, a estampilha do Deus-Estado. O ensino obrigatório e leigo não tem outro fim. Já se preparam leis para interditar a entrada nas carreiras públicas de quem não tenha recebido a assinatura das escolas do Estado. No dia em que essas leis abomináveis passarem, pode-se pôr luto pela liberdade humana. Estaremos sob uma tirania sombria, sufocante e infernal. O Anticristo poderá chegar. Esperemos a consciência pública, é ainda bastante cristã, e não suportará tal tortura. Também
procura-se de todas as maneiras possíveis adormecê-la. Além disso, que os fiéis se consolem. Todos esses extremos só servirão, nos desígnios de Deus, ao brilho da paciência e fé dos santos. Sexto artigo. Agosto 1885. A Igreja durante a tormenta. 1. São Gregório Magno, em seus luminosos comentários de Jó, penetra profundamente em toda a história da Igreja, visivelmente animado do mesmo espírito profético espalhado nas Escrituras. Ele contempla a Igreja no fim dos tempos sob a figura de Jó, humilhado e sofredor, exposto às insinuações pérfidas de sua mulher e às críticas amargas de seus amigos. Jó, diante de quem outrora os anciãos se levantavam e os príncipes faziam silêncio. A Igreja, disse muitas vezes o grande Papa, no fim de sua peregrinação terrestre, será privada de todo o poder temporal, procurarão tirar-lhe todo ponto de apoio sobre a terra. Vai mais longe ainda, declara que ela será despojada do próprio brilho que provém dos dons sobrenaturais. O poder dos milagres, diz ele, será retirado, a graça das curas arrebatada, a profecia desaparecerá, o dom de uma grande abstinência será diminuído e os ensinamentos da doutrina se calarão. Os prodígios milagrosos cessarão. Isso não quer dizer que não haverá mais nada disso, mas todos esses sinais não brilharão abertamente sob mil formas como nos primeiros tempos. Será mesmo a ocasião de um maravilhoso discernimento. Neste estado de humilhação da Igreja, crescerá a recompensa dos bons que se prenderão a ela, tendo em vista somente os bens celestes, quando aos maus, não vendo mais na Igreja nenhum atrativo temporal, não terão nada a fingir, se mostrarão tais como são. Que palavra terrível! Os ensinamentos da doutrina se calarão. São Gregório proclama, em outro lugar, que a Igreja prefere morrer a se calar. Então ela falará, mas seu ensinamento será entravado, sua voz encoberta. Muitos dos que deveriam gritar sob os telhados não ousarão fazê-lo com medo dos homens, e será a ocasião de um grande discernimento. São Gregório insiste muitas vezes sobre as 3 categorias de pessoas que há na Igreja: os hipócritas ou os falsos cristãos, os fracos e os fortes. Ora, nesses momentos de angústia, os hipócritas levantarão a máscara e manifestarão sua apostasia secreta. Os fracos, coitados, perecerão em grande número, e o coração da Igreja sangrará por eles. Enfim, muitos dos fortes, confiantes em sua própria força, cairão como as estrelas do céu. A despeito de todas essas tristezas pungentes, a Igreja nem perderá a coragem nem a confiança. Ela será sustentada pela promessa do Salvador, consignada nas Escrituras, de que esses dias serão abreviados por causa dos eleitos. Sabendo que, apesar de tudo, os eleitos serão salvos, a Igreja se empenhará, no meio da mais atroz tormenta, na salvação das almas com uma intangível energia. 2. Apesar do horrível escândalo desses tempos de perdição, não se deve pensar que os fracos estarão necessariamente perdidos. A via da salvação continuará aberta, e a salvação possível para todos. A Igreja terá meios de preservar proporcionados ao tamanho do perigo. E entre os pequenos, somente os que deixarem as asas de sua mãe cairão nas garras do gavião. Quais serão esses meios de preservação? As Escrituras não nos deixam sem indicação sobre o assunto. Podemos, sem temeridade, formular algumas conjecturas. A Igreja se lembrará do aviso dado por Nosso Senhor para os tempos da tomada de Jerusalém e aplicável com o consentimento dos intérpretes à última perseguição. Quando virdes a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, de pé nos lugares santos, aquele que lê compreenda, então aqueles que estão na Judéia
fujam para as montanhas. Rogai para que vossa fuga não seja no inverno, nem em dia de sábado, pois haverá grande tribulação, tal como nunca houve desde a origem do mundo e que não haverá jamais. E se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas eles serão abreviados por causa dos eleitos. Mateus 24, 15 e 23. De acordo com essas instruções do Salvador, a Igreja porá os pequenos rebanhos em segurança pela fuga. Providenciará retiros inacessíveis, já que a terra estará cruzada e varada pelos meios de comunicação. É preciso responder que Deus proverá Ele próprio a segurança dos fugitivos. São João nos deixa entrever esta ação da providência. No capítulo 12 do Apocalipse, ele nos apresenta uma mulher vestida de sol e coroada de estrelas. É a Igreja. Esta mulher sofre as dores do parto, pois a Igreja dá à luz os eleitos de Deus entre grandes sofrimentos. Diante dela está um grande dragão, ruivo, imagem do diabo e de suas contínuas armadilhas. Mas a mulher foge para o deserto, para um lugar preparado pelo próprio Deus. E lá ela é alimentada durante 1260 dias. Apocalipse 5, 6. Estes 1260 dias, que fazem 3 anos e meio, indicam o tempo da perseguição do Anticristo, como está manifestado em outras passagens do Apocalipse. Então, durante esse tempo, a Igreja, na pessoa dos fracos, fugirá para a solidão, e Deus se incumbirá de mantê-la escondida e a alimentará. No fim do mesmo capítulo estão os detalhes desta fuga. São dadas à mulher 2 grandes asas de águia, para a transportar para o deserto. O dragão tenta persegui-la. Sua goela vomita um rio de água contra ela. Mas a terra vem socorrer a mulher e absorve o rio. Essas palavras enigmáticas designam alguma grande maravilha que Deus fará aparecer em favor de sua igreja. A raiva do dragão expiará a seus pés. No entanto, enquanto os fracos rezam em segurança, numa misteriosa solidão, os fortes e os valentes se engajarão numa luta terrível na presença do mundo inteiro com o dragão desencadeado. 3. É fora de dúvida que nos últimos tempos haverá santos de virtude heróica. No começo, Deus deu à Igreja os apóstolos que abateram o império idolátrico e que fundaram e cimentaram a Igreja com seu sangue. No fim, Deus dará filhos e defensores, que não se pode dizer menos santos ou menores. Santo Agostinho pensava neles, e exclama: em comparação com os santos e fiéis de então, o que somos nós? Pois para pô-los à prova o diabo será desencadeado, e nós o combateremos ao preço de 1000 perigos, estando ele atado. E acrescenta: no entanto, mesmo hoje o Cristo tem soldados bastante prudentes e bastante fortes para poderem desmanchar com sabedoria suas armadilhas e aguentar com paciência os assaltos do inimigo mesmo ser desencadeado. Santo Agostinho continua perguntando: haverá ainda conversões nesses tempos de perdição? As crianças serão ainda batizadas apesar das proibições do monstro? Os santos de então terão o poder de arrancar as almas da goela do dragão furioso? O grande doutor responde afirmativamente a todas essas perguntas. Sem dúvida, as conversões serão mais raras, mas serão mais espetaculares. Sem dúvida, em regra geral, é preciso que Satã esteja amarrado para que se possa despojá-lo. Mateus 11, 29. Mas nesses dias, Deus se comprazerá em mostrar que sua graça é mais forte do que o próprio forte em seu mais furioso desencadeamento. Cada um note o quanto estes dados são consoladores. Mas quais serão os santos dos últimos tempos? Gostamos de pensar que entre eles haverá soldados. O anticristo será um conquistador, comandará exércitos.
encontrará diante de si as legiões tebanas, heróis desta linhagem gloriosa e indomável, que tem os macabeus como ancestrais e que contem suas fileiras com os cruzados, os camponeses de Vandea e do Tirol, enfim, os zuavos pontificais. Estes soldados, o anticristo poderá esmagá-los debaixo do peso de suas inumeráveis hordas. Ele não os fará fugir. Mas o anticristo será, sobretudo, um impostor. Por consequência, ele encontrará como adversários principalmente os apóstolos armados com crucifixo. Como a última perseguição revestirá o aspecto de uma sedução, estes unirão a paciência dos mártires à ciência dos doutores. Nosso Senhor fez Santa Teresa vê-los, tendo na mão gládios luminosos. À frente destas falanges intrépidas, aparecerão 2 enviados extraordinários de Deus, 2 gigantes de santidade, 2 sobreviventes dos tempos antigos. Referimos-nos a Enoque e Elias, de quem falaremos no artigo seguinte. 7º artigo. Setembro de 1885. Enoque e Elias. Os fatos maravilhosos que descrevemos não são suposições aventurosas, são verdades tomadas na Santa Escritura e que seria pelo menos temerário negar. Antes do fim dos tempos e durante a perseguição do Anticristo, aparecerão no meio dos homens 2 extraordinários personagens chamados Enoque e Elias. Quem são esses personagens? Em que condições farão sua entrada providencial no cenário do mundo? É o que vamos examinar à luz das Escrituras e da tradição. 1. Enoque é um descendente de Sete, filho de Adão e raiz da raça dos filhos de Deus. Ele é o chefe da 6ª geração a partir do pai do gênero humano. Eis o que o Gênesis nos ensina a seu respeito. E Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Ora, Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. E Enoque andou com Deus e, depois de ter gerado Matusalém, viveu 365 anos. E andou com Deus e desapareceu porque Deus o levou. Gênesis 5, 18, 25. Deus o levou com a idade de 365 anos. Quer dizer, nessa época de grande longevidade, na idade madura. Não morreu, desapareceu. Foi transportado vivo para um lugar conhecido apenas por Deus. Aí está o que sabemos de Enoque, patriarca da raça de Sete, trisavô de Noé, ancestral do Salvador. Quanto a Elias, sua história é melhor conhecida. Enoque, anterior ao dilúvio, nasceu muitos milhares de anos antes de Jesus Cristo. Elias apareceu no reino de Israel, menos de 1000 anos antes do Salvador. É o grande profeta da nação judaica. Sua vida não podia ter sido mais dramática. Reis 3, 4. Pode-se dizer que ela é uma profecia em ação do estado da Igreja no tempo da perseguição do Anticristo. Vivia errante, sempre ameaçado de morte, sempre protegido pela mão de Deus, que ora o esconde no deserto, onde corvos o alimentam, ora o apresenta ao orgulhoso Acabe, que treme diante dele. Dá-lhe as chaves do céu para desencadear a chuva ou os raios. Sobre o monte Horebe, favorece-o com uma visão cheia de mistérios. Em resumo, o faz crescer até o porte de Moisés. O taumaturgo de modo que com Moisés acompanhe nosso Senhor sobre o monte Tabor. O desaparecimento de Elias corresponde a uma vida de estranha sublimidade. Caminhando com Eliseu, seu discípulo, abre para si uma passagem no Jordão, tocando as águas com sua capa. Anuncia que vai ser arrebatado ao céu. De repente, enquanto caminhavam, conversavam entre si, e eis que um carro de fogo e uns cavalos de fogo o separaram um do outro. E Elias subiu ao céu,
em meio de um turbilhão. E Eliseu o via e clamava: meu pai, carro de Israel e seu condutor. E não o viu mais. 4 Reis 2, 11 e 12. E foi assim que Elias, o amigo de Deus, o zelador de sua própria glória, foi arrebatado e transportado. Também ele para uma região misteriosa, onde encontrou seu ancestral, o grande Enoque. Qual é essa região? Enoque e Elias estão vivos, isto é certo. Onde Deus os esconde? Será em alguma parte inacessível do mundo aqui embaixo? Será em alguma plaga do firmamento? Ninguém pode dizer. Pode-se apenas afirmar que, por enquanto, eles estão fora das condições humanas. Os séculos passam a seus pés sem atingi-los. Permanecem na idade madura, sem dúvida, na idade em que foram arrebatados do meio dos homens. 2. Sua reaparição no cenário do mundo não é menos certa do que seu desaparecimento. Assim fala desses grandes personagens o autor inspirado do Eclesiastes, exprimindo toda a tradição judaica. Enoque agradou a Deus e foi transportado ao paraíso para pregar a penitência às nações. Eclesiástico 44, 15. Quem pode se gloriar como tu, ó Elias? Tu foste arrebatado ao céu num redemoinho de fogo, numa carroça tirada por cavalos ardentes, tu de quem está escrito que no tempo dos julgamentos virás para abrandar a ira do Senhor, para reconciliar o coração dos pais com os filhos e para restabelecer as tribos de Jacó. Essas palavras de um livro canônico nos esclarecem que Enoque e Elias têm uma missão futura a cumprir. Enoque deve pregar a penitência às nações, ou, se preferirem outra tradução, levar as nações à penitência. Elias deve, um dia, restabelecer as tribos de Israel, quer dizer, devolver o lugar de honra a que elas têm direito na Igreja de Deus. A unanimidade dos doutores compreendem que esta dupla missão se realizará simultaneamente no fim do mundo. Elias, em particular, é considerado o precursor de Jesus Cristo que vem do céu como juiz. Este pensamento salta manifestamente dos evangelhos. Mateus 17, Marcos 9. Então os homens verão um dia, e não sem espanto, Enoque e Elias reaparecerem no meio deles e pregarem penitência com extraordinário brilho. São João os chama as duas testemunhas de Deus, e assim o descreve no seu Apocalipse 11, 3, 7. Eles profetizarão durante 1260 dias, revestidos de saco. São as duas oliveiras e os dois candelabros postos diante do Senhor da terra. Se alguém lhes quiser fazer mal, sairá fogo de suas bocas, que devorará os seus inimigos. E se alguém os quiser ofender, é assim que deve morrer. Eles têm o poder de fechar o céu para que não chova durante o tempo que durar sua profecia. E têm poder sobre as águas para as converter em sangue e de ferir a terra com todo gênero de pragas todas as vezes que quiserem. Quem não reconhece nesse retrato o Elias do Antigo Testamento, fechando o céu durante 3 anos e fazendo descer do céu sobre os soldados que vinham para levá-lo? Os 1260 dias marcam o tempo da perseguição final, como já fizemos observar. Assim, o aparecimento das testemunhas de Deus coincidirá com a perseguição do Anticristo. É preciso reconhecer que o socorro trazido pela Igreja será proporcional ao tamanho do perigo. As duas testemunhas de Deus, revestidas das insígnias das mais austera penitência, irão por toda parte, e por toda parte serão invulneráveis. Uma nuvem, por assim dizer, os cobrirá e lançará fogo contra quem quer que ouse tocá-los. Terão em suas mãos todos os flagelos para desencadeá-los à vontade sobre toda a terra. Pregarão com uma soberana liberdade em presença do próprio Anticristo. Este tremerá de raiva,
e haverá um duelo terrível entre o monstro e os dois missionários de Deus. 8º artigo, outubro de 1885. A crise final. 1. Paremos um instante diante dos intrépidos missionários de Deus e notemos a oportunidade divina de sua aparição. Segundo São Pedro, nos últimos tempos virão embusteiros, zombadores, sedutores, vivendo as suas concupiscências, dizendo: onde está a promessa e a vinda de Jesus Cristo? Desde que nossos pais morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. 2 Pedro 3, 3, 4. Esses sedutores, estes embusteiros, os estamos vendo com nossos próprios olhos, ouvindo com nossos ouvidos. Chamam-se racionalistas, materialistas, positivistas. Negam a priori toda a causa superior, todo fato sobrenatural. Não se interessam em saber de onde vêm, nem para onde vão. Semelhantes aos insensatos do livro da sabedoria, olham a vida como uma dessas nuvens da manhã que não deixam rastro ao raiar do sol. O que está além do túmulo chamam o grande desconhecido. Recusam-se terminantemente a investigá-lo. Em consequência, o todo do homem, a seus olhos, está a engozar o mais possível o momento presente, pois tudo mais é incerto. Esses falsos sábios relegam os escritos de Moisés a cosmogonias fabulosas. Recusam-se a reconhecer algum valor histórico nos livros santos. Segundo o que dizem, todos esses documentos, em contradição com a ciência, seriam obras de um judeu exaltado, Esdras, que quis realçar sua nação. Quanto à vinda de Jesus Cristo, à ressurreição geral, ao julgamento final, as recompensas e as penas eternas tratam como sonhos absurdos. Asseguram que a humanidade, em via de um indefinido progresso, encontrará um dia o paraíso na Terra. Ora, para confundir esses impostores, Deus suscitará Enoque, representante do período antediluviano. Enoque, quase contemporâneo das origens do mundo. Suscitará Elias, representante do judaísmo mosaico. Aliás, Elias que, de um lado, toca Salomão e Davi, de outro, Isaías e Daniel. Esses grandes homens virão com indiscutível autoridade estabelecer a autenticidade da Bíblia e mostrar que o cristianismo está ligado à era dos profetas até Moisés e à era dos patriarcas até Adão. Nele se levantarão todos os séculos para renderem testemunho à verdade da revelação. Nunca a divindade do Cordeiro, que foi morto desde a origem do mundo, Apocalipse 13:8, resplandecerá de modo mais fulgurante. Ao mesmo tempo, anunciarão com veemência a aproximação do julgamento. Retomando as palavras de São João, clamarão a todos os confins do mundo: fazei dignos frutos de penitência. O machado já está posto à raiz das árvores. Ele tem a pá em sua mão, e limpará bem a sua eira, e recolherá o trigo do celeiro, mas queimará as palhas em um fogo inextinguível. Mateus 3, 8, 13. Continuando a predição do eclesiástico, Enoque pregará a penitência às nações, que compreendem todos os povos fora do judaísmo. Ele lhes falará com a majestade de um antepassado e lhes fará conhecer e reconhecer Jesus Cristo, o desejado das nações. Elias se dirigirá especialmente aos judeus que esperam sua vinda. Ele se dará a conhecer por sinais de extrema evidência. Fará Jesus brilhar a seus olhos. Jesus, que é o osso de seus ossos e carne de sua carne. É fora de dúvida que essas pregações, apesar das ameaças e dos tormentos, seguirão numerosas e estrondosas conversões, principalmente do lado dos judeus. Isto está formalmente predito. As duas testemunhas de Deus pregarão tanto juntas como separadas, e durante 3 anos e meio percorrerão verdadeiramente a terra toda.
Os jornais farão em volta deles a conspiração do silêncio, como em volta dos milagres de Lourdes. Mas eles se imporão à atenção do mundo. O anticristo tentará em vão apanhá-los, pois o fogo devorará quem quer que ouse lhes tocar. Eles passarão com o gládio da justiça de Deus no meio dos homens que vivem no prazer e no deboche. Eles o ferirão com chagas horríveis. No entanto, assim como a missão de Nosso Senhor, a deles terá um tempo determinado. Em dado momento, perderão a assistência sobrenatural que os protegia até então. Escutemos São João.